Boa noite a todos e a todas que aqui se encontram. Também queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa, vendo pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Deus possa nos abençoar na noite de hoje. Queremos, antes de tudo, avisar aos nossos amigos, frequentadores da nossa casa, ou que queiram frequentar, que nós já estamos abrindo para a frequência presencial a todos que queiram participar. E avisando que nós estamos com todas as precauções orientadas pelas nossas autoridades. Todos usando máscaras, em álcool gel e distanciamento. Eu convido a todos a participar mais uma vez da reunião doutrinária desta casa, na noite de hoje, no domingo de hoje. E nós iniciaremos a nossa reunião com a prece de abertura. Eu gostaria de convidar a todos para que juntos elevemos os nossos pensamentos até Jesus, o divino meigo nazareno que sempre está cuidando de nós, pedindo Ele principalmente que cuida do nosso planeta nos momentos que nós estamos vivendo, em que, como diz Bezerra de Menezes, nós estamos na aurora da era da transição planetária. Então, pedindo a todos que confiemos em Deus, que encaremos com otimismo a fase que nós estamos passando. Todos sabemos que não é fácil, mas quem está no comando é Jesus, o médico sublime das almas sofredoras. Então é nele que eu convido a todos nós, para que possamos fechar os nossos olhos, pensar nele, juntos elevarmos os nossos corações, pedindo a bondade divina, que com suas mãos sublimes e amorosas possa fazer descer sobre a nossa casa, sobre todos os lares que estão conectados com a gente, descer as vibrações de amor, de paz, de forças, dando a cada um o discernimento necessário para entender as lições sublimes do Mestre amoroso. Que todos, nesse instante, possam adquirir a força, a serenidade e a paz interior. Que o Mestre amado possa derramar sobre esta casa a luz da compreensão, possa derramar sobre esta casa e sobre os nossos irmãozinhos sofredores, que aqui também vieram para assistir, para aprender, para compreender as lições de Jesus, dar a eles a orientação segura e o caminho certo rumo à evolução, entendendo todos nós que precisamos estudar para aprender, para trabalhar, amar e servir. Que Jesus, que está no comando do nosso planeta, é o nosso guia, modelo da humanidade, possa abençoar a todos nós na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos então, a partir deste momento, ouvirmos a leitura do Evangelho do capítulo 6, cujo tema é o que será, que nós iniciamos para o estudo desde a semana passada. Hoje daremos continuidade e a leitura é do capítulo 5, do capítulo 6, o item 5, o advento do Espírito de verdade. É muito linda a lição para a gente refletir. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantam as ondas.
Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já vivem, mas há dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivados crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade, de Verdade, Paris, 1860. Queridos irmãos, nós passaremos a palavra hoje para o nosso irmão Gilberto Barbosa, que vai transcorrer, dando sequência a esse capítulo, que é o Cristo Consolador, que é o capítulo 6, o item 5 até o 8. A instrução é do advento do Espírito de Verdade. Nós vamos passar para a parte de instruções. E o Gilberto é um trabalhador da nossa casa que hoje nos falará sobre esse item. Com vocês, o Gilberto. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de poder compartilhar uma pesquisa, um estudo. E vamos... Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Estamos com uma missão difícil hoje, que eu estou fazendo a palestra e eu estou fazendo a transmissão. Mas isso é um desafio, para testar, forçar, buscar o equilíbrio. Mas o tema que nós vamos estudar é esse. Cristo Consolador, o item
5 a 8, capítulo 5, Advento do Espírito da Verdade. Quando nós pegamos esse tema, a primeira coisa que veio na minha mente foi há muitos anos atrás, né, a polêmica que era gerada em torno do autor das mensagens. E, na verdade, essas mensagens, nós podemos ter dois objetos de estudos: Espírito da Verdade, Espírito de Verdade e o conteúdo das mensagens. Se a gente for ver sobre o Espírito da Verdade, nós já encontramos palestras que fundamentam bastante o autor. Nós vamos mostrar para vocês. Mas nós optamos por mesclar, falar um pouco de cada um. Né? E nós começamos aqui com essa obra, Universo e Vida. Por que Universo e Vida? Nós vemos ali a mensagem: sabeis que o seu fardo é leve e suave é seu jugo, referindo-se ao Cordeiro de Deus. Carregai, pois, a vossa cruz com paciência e resignação, e vos tornareis dignos de habitar a terra quando regenerada. Atingir as campinas siderais da constelação de Hércules, para o qual se dirige em marcha acelerada, devendo lá chegar logo que a humanidade estiver em condições de habitar essas regiões do infinito. Então, não mais tereis a noite e o dia, alternando-se gradualmente. Tereis as claridades a se irradiarem dos vossos próprios espíritos redimidos, despidos de andrajos do crime e cobertos pelas vestes alvicíssimas das virtudes celestes. Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um matemático, escritor, físico, né? Católico, teólogo, um garoto muito prodígio. E por que eu coloquei essa obra? Porque essa obra, do capítulo 6 a 10, os últimos capítulos a 12, né? O Espírito, ele vai fazer uma síntese da civilização da humanidade. E eu confesso para vocês que eu fiquei fascinado com a capacidade do Espírito colocar ali o trabalho do Cristo nesse intervalo. Né? Então, fica como uma sugestão, né, para todos a leitura. Eu coloquei aqui também, lá na primeira parte, Manifestação dos Espíritos, do livro Obras Póstumas. Caráter e consequências religiosas das manifestações dos Espíritos. Nós vamos ver no item 7 o seguinte: não pode a religião deixar de ganhar em autoridade, acompanhando o progresso dos conhecimentos científicos, como não pode deixar de perder, se conservar retardatária, ou a protestar contra esses mesmos conhecimentos em nome dos seus dogmas, visto que nenhum dogma poderá prevalecer contra as leis da natureza ou anulá-las. Um dogma que se funde na negação de uma lei da natureza não pode exprimir a verdade. Então nós vamos ver aí, esse trecho aí, a importância do acompanhamento, né, da sincronização com a ciência. Aqui eu peguei aqui uma mensagem de Fenelon, uma frase que eu sempre gosto de falar. Ele diz o seguinte, que o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão. Que fundamentos são esses? Exatamente a religião, as bases das religiões. Né? E aqui também, o Santo Agostinho vai dizer para nós que são sólidas as bases que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Ele, o Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele tem bases sólidas. Né? E a gente vai lembrar aqui a época, né, que chega o Espiritismo na França. Né? Revoluções. Ela chega num berço de intelectuais, mentes brilhantes. Revoluções.
guerras. Né? E ela vai chegar numa época em que o positivismo estava nascendo, florindo, né? Com Augusto Comte. E a gente sabe que Augusto Comte ele desencarnou em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. A gente vai ver a filosofia positivista e a religião da humanidade durar pouco tempo. Por quê? Porque ela é fundamentada no materialismo. Ela excluía, né, a gente vai ver aqui que ela excluía completamente o espírito. Né? Então ela durou pouco. Mas Augusto Comte, ele teve a sua função, a sua missão, foi muito importante, né? Naquele momento, porque a partir daquele momento abala os fundamentos e nós precisamos de um farol. Nós não podemos caminhar sem uma orientação. Nós trombamos, né? Batemos nas montanhas, né? Então, aí nós vamos ver aqui o que acontece. Isso daí é um instituto que trata-se de um dos mais destacados grupos de crítica bíblica. Chama Jesus Seminar. Nasceu nos Estados Unidos nos anos 80. Né? São mais ou menos 200 membros hoje. E o que eles fazem? Críticas. Eles pegam o evangelho de Jesus e começam a analisar. Como Jesus falou em pacificação e outra hora manda vender sua túnica e comprar uma espada. Eles começam a confrontar essas informações. Eles vão perceber alguma coisa estranha. Ora, parece que tem um paradoxo aqui. Então eles fazem essas investigações. Eles levaram o evangelho de Jesus para as universidades. Então na PUC, aqui no estado de Goiás, a gente vai ver o responsável, né, um italiano, Luigi Schiaviavo, né? E então eles criaram métodos de trabalho, sabe, para poder fazer esse estudo, essas pesquisas. Isso é importante? É importante. Mas nós somos privilegiados porque o que eles estão buscando, através de um esforço, reunindo 2 vezes por ano, nós já temos. Mas mais cedo ou mais tarde, eles vão ter acesso a isso que nós já temos. Eles vão confrontar. Aí eles vão entender que a doutrina espírita, ela tem um fundamento sobre as leis naturais. Ela é fundamentada nas leis naturais. Não tem como negar. Né? E a gente continuando aqui, nós vamos pegar o Novo Testamento ali também, na tradição dos fariseus, que é o Haroldo Dutra, né? Tem uma passagem lá, o seguinte, está lá em Mateus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram transmitindo ensinamentos que são preceitos dos homens. Né? E é isso que nós vamos perceber que o Evangelho falou. Lá no Evangelho foi dito que, lá no Evangelho, no cristianismo puro, né? A partir dali, foram o homem, ele colocou coisas, né? Criou, né? Coisas. E nós vamos ver aqui, em resposta, disse: toda planta que meu pai não plantou será desenraizada. Isso aqui foi aquele diálogo que ele teve com os fariseus, né? Onde ele falava lá dos escândalos, né? Os fariseus ficaram, os doutores ficaram escandalizados, né? E ele vai dizer: olha, toda planta que meu pai não plantou será desenraizada. Isso acontece naturalmente, isso é da lei. Né? E nós vamos continuando aqui nas mensagens, né? São 4 mensagens maravilhosas, como a Malba disse, né? Uma de 1860, de Paris, outra 1861, Paris, Bordeaux, 1861 e 1863. Nós vamos focar na primeira,
Por que a primeira? Porque a primeira tem uma coisa de muito especial. Primeiro, que ela é mais dirigida aos ímpios, né? E quem seriam os ímpios? Os ímpios seriam aquelas criaturas desumanas, muito materializadas, insensíveis, né? Aquelas criaturas indiferentes. Né? Um dos maiores problemas. Quais são os problemas da humanidade hoje? A gente vê no Evangelho. São dois problemas: a indiferença moral, o interesse pessoal. Esses são os dois grandes problemas que é fruto do egoísmo e do orgulho. Né? Então, essa primeira mensagem ela é mais dirigida a esses. Aí nós pegamos ela para a gente fazer uma reflexão. E na própria mensagem, nós vamos ver assim, ó. Tenho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Né? Recentemente eu fiz eu participei do workshop de fotografia profissional, né? Eu achei interessante que eu queria compartilhar com vocês, é uma fala do instrutor, porque ele fala o seguinte: o fotógrafo, até determinado momento, ele usa, né, o modo automático da máquina. Mas a partir dali, ele quer deixar a sua marca, o seu registro. Então ele tira do automático e ele vai buscar a luz, ele vai buscar a melhor posição, o melhor foco de luz. Né? Isso acontece em todos os campos, né? De trabalho, né? Na arte, ciência, escultura, na pintura. Né? O especialista ele pega um quadro e fala: esse quadro é de tal pessoa. Então nós imprimimos na nossa obra a nossa marca. E aqui está claro demais a mensagem, né? E isso eu confesso para vocês que no início, né, quando estava começando o Espiritismo, gerava uma certa confusão, sendo que a coisa está tão clara. Mas o Evangelho fala também ali, né? Eu tenho a luz e não consigo ver, né? Então ele fala também, ele vem lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Esse incrédulos, entre aspas, que está no Evangelho, Allan Kardec ele alterou, porque a palavra que está lá na mensagem original que eu vou mostrar para vocês é materialista. Então ficaria assim: lembrar os materialistas que acima deles reinam uma imutável verdade, o Deus bom. O materialista, ele não acredita em Deus, o cético. Né? Então, se não chega a doutrina espírita, vocês podem ver que nós estamos aí vivenciando uma época de fábrica de céticos, ateus. Né? Ateísmo está virando uma religião forte, está aumentando o número de ateus. Aqueles senhores que eu passei, né, para vocês lá, aquele instituto, né, vários professores universitários foram demitidos, né, por estar cogitando desses assuntos. Né? Então, eles chegaram até reerguer a Inquisição, entre aspas, né, de outras formas, lá nos Estados Unidos, né? Perseguiram eles. Né? Então, aí nós vamos ver aqui também, ó, mas os ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Impiedade. E vai dizer: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados. Né? E nós vamos olhando aqui, né? E ele fala que no cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que neles enraizaram. Então nós colocamos coisas nossas no Evangelho. Né? E continuando aqui, nós pegamos aqui advento, nós vamos no dicionário, a vinda e chegada, né? Aí vai ver o quê? A vinda ou chegada de quê? De quem ou de quê? O que chegou? Essa é a pergunta. O Espírito da verdade ou Espírito de verdade? Essa foi uma polêmica. Essa pergunta, essa questão foi dirigida ao Haroldo Dutra num congresso de Goiânia. Né? Aí nós vamos ver aqui, está lá no Novo Testamento, João 14, 17, João 16, 13. Né? Algumas traduções estão iguais, outras não. A dele, não. Talvez essa é a razão da pergunta. Verdade? Mas por que está diferente? Né? Espírito da verdade ou espírito de verdade? Aí nós vamos ver aqui. Você traduz
Foi a resposta dele. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Então a gente ficou, eu percebi nele que ele ficou muito surpreso com a questão. Mas nós vamos ver aqui a minha primeira iniciação no Espiritismo, na edição francesa, 1890. Mas a mensagem é de 1856, Obras Póstumas. Então lá nós vamos ver lá um diálogo de Allan Kardec com o Espírito. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti chamar-te-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Então, o Espírito chama, ele se autodenominou a verdade. Aí nós vamos ver aqui. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? O fracasso de Kardec. Ele perguntou para o Espírito. Para ti, para tais missões, não basta a inteligência. Faz-me ter, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse. Visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e ambiciosos. Recomendação, uma boa resposta da Kardec. Aí eu peguei o dicionário de português. Vocês me desculpem, mas eu percebi aqui, nós percebemos aqui, um problema é de português. Né? E a gente vai ver ali, dúvidas de português. Deodar, dodar. Como usar? De é uma preposição. Do é a contração da preposição com o artigo. É de com o artigo definido o. E da é a contração da preposição e com o artigo definido o a. Então a gente vai perceber aqui que é uma questão de português. Dê uma olhadinha ali, A presença do artigo definido faz com que haja uma particularização e individualização dos objetos e seres. E lá embaixo tem um exemplo, vai falar assim, meu filho é gerente de loja, espírito de verdade. Nós somos de verdade. Né? E lá embaixo está lá, meu espírito é gerente da loja SEAC, de uma loja específica, ou seja, o espírito da verdade, ou seja, a verdade, ela é uma só, não é qualquer loja. Deus, para vocês entenderem, quando fala em verdade, é uma só, não existe dualidade. Não existe duplo entendimento, não. Então a gente vai entender ali que meu filho é gerente da loja, o espírito da verdade. Para nós, no português, seria o mais correto. Aí onde Jesus traz um grande ensinamento para nós. Porque ele vai dizer o seguinte, guia cegos, coais o mosquito e engoles o camelo. O tanto que nós apegamos a coisinhas miúdas, né? Em detrimento do monte de coisa que nós poderíamos estar aproveitando. Então Jesus, ele não perdeu tempo em trazer para nós essas lições morais, né? Essas lições. Verdade? Então, nós vamos ver aqui, continuando. Eu peguei aqui também, a palavra espírito, ela apresenta diferentes significados e conotações diferentes. A maioria deles relativos à energia vital que se manifesta no próprio corpo físico. Lembrando que Kardec teve uma dificuldade, a própria palavra espiritismo foi criada exatamente para separar das palavras que existiam. E ainda hoje, né, nós temos problemas. Mas nós vamos ver aqui no espiritismo, espírito é o princípio inteligente do universo. E nós vamos na psicologia que o espírito designa uma atitude mental dominante de uma pessoa ou de um grupo que motiva-o a fazer ou a dizer coisas de um determinado modo. Então, nós vamos perceber na codificação espírita que, ora, o espírito da verdade é uma atitude mental, um conjunto, um corpo doutrinário. E nós vamos perceber que, ora, é uma individualidade, é Jesus. Né? E nós vamos perceber também que pode ser uma pleiade de espíritos.
Então, nós vamos olhar aqui. Verdade. E o que seria a verdade? Aí nós pegamos lá na Revista Espírita. A verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingir. É preciso que ela tenda para ela, pois é uma das condições do progresso. Mas a sua natureza imperfeita, e é só por isso que ela imperfeita não poderia alcançá-la. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente, o espírito humano está na rota providencial, mas não lhe é dado ver seu termo. Então nós vamos chegar até determinado momento, nós teremos acesso à verdade, mas depois não. Senão nós seríamos Deus, né? E eu gosto muito dessa imagem aqui. Por quê? Ali, ó, epistemologia, né, vai dizer o seguinte: a epistemologia nasceu com Platão. Ele identificou que existe a doxa, né, opinião, e o conhecimento verdadeiro episteme. Para ele, essas coisas eram opostas, porque aquilo que é subjetivo não pode ser aplicado a todos. Aí vocês verem aí esse círculo azul, universo de crenças. Nós vemos ali o universo, o círculo vermelho, um universo de verdade. Então a verdade, ela já existe, já é. Mas nós não temos condição de ter acesso a elas. Isso vai depender de cada um, do desenvolvimento moral, da depuração de cada um aqui na Terra. Mas nós temos um monte de crenças, né? É interessante isso aí, porque, né, são coisas que muitas vezes eu acho, o tal do achismo, eu pego o achismo como uma verdade e pronto, né? Então, aí nós vamos ver aqui essa parte cinza, mais escura no meio. Crenças verdadeiras, ou seja, aquilo que eu penso pode ter um pouquinho de verdade, ou pode ser verdadeiro. E lá dentro da bolinha amarela, lá tem um conhecimento justificado. Então isso é uma metodologia de construção do conhecimento humano, né? E Allan Kardec ele vai colocar ali sobre as ideias preconcebidas. Ele vai dizer o seguinte, que as ideias puras, que por assim dizer flutuam no espaço, segundo a ideia platônica, levadas pelos espíritos, nem sempre podem alojar-se sós e isoladas no cérebro dos vossos médiuns. E por quê? Ele vai explicar por quê que as ideias puras não chegam no médium. Ele vai falar o seguinte, ó, muitas vezes elas encontram um lugar ocupado por ideias preconcebidas que se escoam com um jacto de inspiração e o perturbam e o transformam de maneira inconsciente. É certo, mas algumas vezes de maneira bastante profunda, para que a ideia espiritual seja assim inteiramente desnaturada. Então, olha só, aquelas pessoas muito sistemáticas, fechadas, elas vivem uma encarnação com aquela ideia fixa, não tem abertura para poder chegar a conhecimentos novos, né? Mas o espírito Erasto, ele traz uma advertência, ele fala, ó, cuidado, mas vale repelir 10 verdades que admitir só uma mentira, uma só teoria falsa. Isso é importante, né? Porque muitas vezes eu afirmo uma coisa aqui, chega lá na frente eu vou ter que rever. É natural? É. Nós somos ainda criaturas em processo de evolução. Mas tem coisas que nós precisamos, né? Allan Kardec ele deu um exemplo bacana que eu vou citar para vocês. E ele vai explicar aqui, ó, com efeito sobre essa teoria, poderia edificar todo um sistema que se esboroaria ao primeiro sopro da verdade, como um instrumento, como um monumento construído sobre areia movediça. Ao passo que se hoje rejeitar de certas verdades, porque não vos parecem demonstradas clara e logicamente, em breve um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá atestar-vos a sua autenticidade.
Então nós precisamos tomar cuidado nas nossas afirmativas, porque muitas vezes eu vou defender aqui, não é a verdade, eu estou defendendo a minha ideia preconcebida. Esse é o grande problema. Eu defendo a minha verdade. Né? Aí nós vamos ver aqui também, eu gostaria de citar também, Allan Kardec, ele deu um exemplo para nós sobre isso, tá? Voltando ali no slide anterior. Porque quando ele fala de morte espiritual, ele recebe uma mensagem que está na Revista Espírita, morte espiritual, a morte espiritual, que está lá na Obras Póstumas, e está na Revista Espírita, uma comunicação da esposa de Gabriel Delany. Né? E ele vai questionar isso, e ele vai falar nessa comunicação lá com a esposa de Gabriel Delany, que ele estava estudando, estava em estudo essa questão da morte espiritual, e que é hoje já resolvida. São as dimensões que André Luiz coloca. Né? Quantas vezes a gente depara com espíritos, né, que pensam que estão vivos, não morreu, não desencarnou, mas não morreu. Né? Então Allan Kardec questionava isso. E ele foi muito prudente nessa mensagem. Vocês podem ver lá em Obras Póstumas, a morte espiritual, primeira parte. Ele explica direitinho, ele reconhece o autor, o médium, bom, mas ele deixa de lado um pouquinho até que ele tenha capacidade para entender, compreender aquilo. Olha para você ver que exemplo. E nós vamos ver ali a questão, quantas pessoas chegavam perto de mim, eu naquela confusão, o Espírito da Verdade é fulano, o Espírito de Verdade é isso, tal, não sei o que, é uma Pleiade, não. Gente, se você for ver lá no Prolegônicos, ali já tem uma resposta. Nós já podemos eliminar 2. Por exemplo, Jesus, Espírito da Verdade, é uma individualidade? É. Está aqui. João Evangelista é o Espírito da Verdade? Não é, porque ele está aqui também. João Batista é o Espírito da Verdade? Não é. Ele foi encontrado, eles conversando no mundo espiritual. E tem 2 mensagens lá, de Espírito Jaborde, tem o Sansão, parece, que fala que vê o Espírito da Verdade e vê uma pleiade de espíritos. Então o Espírito da Verdade é Jesus, ora, e ora, ele é tratado como uma pleiade de espíritos. E vai lá, encarnados também faz parte dessa pleiade. Allan Kardec, quando recebeu a doutrina espírita, ele teve do lado dele Camille Flammarion, que colaborou, né, com ele na Gênesis. Ele teve Leon Denis com a parte filosófica, ele teve Gabriel Delany com a parte científica, ele teve Rustam com a parte religiosa. Né? Os 4 evangelhos. Que ele próprio, Allan Kardec, ficou admirado e não condenou a obra de Rustam. Aí tem essa polêmica toda. Polêmica que eu entendo desnecessário. Sabe por quê? A gente vai ver na própria codificação espírita que Jesus é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. Some essas divisões. Nós estamos aqui brigando exatamente por causa desses conceitos. Né? Cada um defendendo o seu ponto de vista. A gente pega aqui a mensagem que eu falei para vocês, essa que foi lida pela Malba, vocês podem buscar lá no Livro dos Médiuns, porque Allan Kardec, ele colocou lá o Livro dos Médiuns e ele colocou a mensagem lá acerca do Espiritismo, a mensagem original, onde ele coloca lá materialismo, é uma mensagem completa. O que ele faz? Ele vai fundamentar tudo que ele falou no Livro dos Médiuns. Ele vai dar um exemplo, inclusive ele coloca mensagens apócrifas para o médium treinar, saber analisar as mensagens, se é verdadeira ou se é falsa. Ele teve esse cuidado. E a gente vai ver lá quem assinou a mensagem? Jesus de Nazaré. Esse aí não é o Jesus de Nazaré. Robert Powell, né? Powell. Ator italiano, protagonista do filme Jesus de Nazaré. A face mais bonita de Jesus que nós conhecemos, não é? Eu, pelo menos, acho. Então, a mensagem que está lá, Allan Kardec coloca na nota. E foi assinada por Jesus de Nazaré. E ele fala que, em respeito, né, à personalidade de Jesus, ele não coloca. Mas
Pesquisadores também vê a problemática que ia causar, porque aqui ele vai falar o seguinte: ele achou melhor não fornecer armas aos adversários do espiritismo. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Se um médium aqui recebeu uma mensagem de Chico Xavier, você pode ter certeza, as fogueirinhas, elas vão surgir. Né? Então, Allan Kardec ele teve esse cuidado. Se eu colocar Jesus de Nazaré, o que a religião vai fazer comigo? Porque eu coloquei aqui, Kardecpedia, Cosme Márcio, idealizador. Se vocês quiserem saber sobre o Espírito da Verdade, ele tem estudos bastante. Ele fundamenta quem é o Espírito da Verdade. Mas eu coloquei aqui a Kardecpedia para uma divulgação, porque isso aqui é o sonho de consumo de Kardec. É o sonho de consumo de Kardec, porque hoje ele está lá em 8 idiomas, ele está para o mundo inteiro, está gratuito, e você faz comparação do francês com o português, com o inglês. Então, é um legado que esse rapaz está deixando, esse Cosme Márcio, que vai ficar para sempre. E nós vamos precisar muito desse trabalho dele. Porque na hora que chegar o momento, as pessoas vão buscar e vai ter acesso gratuitamente. Essa própria questão do Espírito da Verdade no início, quando era, como eu comecei no Espiritismo, ela é devido à falta de acesso à revista espírita. Não tínhamos condições de comprar a revista espírita. Nós não temos condições de comprar obras espíritas, está tudo muito caro. Como é que nós vamos ter acesso a essas verdades? Pensa para vocês verem. Então isso aqui, reverenciar esse Cosme Márcio pelo trabalho, pelo legado que ele vai deixar. Mas tem outro também, o Paulo Neto, que fez uma pesquisa, muitos anos pesquisando. Primeiro ele faz ali uma pesquisa sobre a identidade. E depois ele publica o livro afirmando: Jesus é o Espírito de verdade. Mas o que eu achei interessante aqui no Paulo Neto foi essa frase, que está lá no site dele. Se o Espiritismo pudesse ser retardado em sua marcha, não seria pelos ataques abertos dos seus inimigos declarados, mas pelo zelo irrefletido dos amigos imprudentes. Olha que bonito isso aqui. Quer dizer, o espiritismo ele pode sofrer um atraso, não pelos inimigos, os desafetos dele, mas aqui dentro, por nós mesmos. Nós mesmos que estamos prejudicando a obra. Vocês podem baixar os 2 livros gratuitamente, está lá, está no site dele. Mas nós pegamos aqui também, em 1860, Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas, o conselho. Allan Kardec recebeu o conselho. Ele foi aconselhado pelo Espírito de Verdade. Então ele vai dizer, Dará, esse médium, o senhor Rose, foi o que recebeu a mensagem do item 5. Allan Kardec coloca ele lá como o melhor médium. Então ele pega o melhor médium e o conteúdo da mensagem e cruza e pronto. É essa aqui que eu vou colocar. Então ele passou pelo crivo, pelo bom senso dele, ele colocou. Então esse Rose aqui, ele recebe do Espírito da Verdade. Outrora vos teriam crucificado, queimado, torturado. A forca foi derrubada, a fogueira extinta, os instrumentos de tortura quebrados, a arma terrível do ridículo, tão poderosa contra a mentira, mover-se-á contra a verdade. Isso aqui é o contexto de Kardec. Quando Kardec recebia ali a doutrina espírita, ainda era queimado os livros. Isso aqui foi o Auto de Fé de Barcelona, em 1861. Foi Allan Kardec considerou o resto da Idade Média. Foi o último ato naquela época. Então, queima-se os livros, mas os espíritos continuam. E o pior, interessante, porque quando eu falei para vocês que às vezes, quando eu vou fazer um estudo, assim, uma pesquisa do Evangelho, sempre eu vou no autor primeiro, na biografia do autor, sabe? Mas aqui interessante, tem uma mensagem, São Domingos, falando, ele foi um inquisitor lá, parece que é São Domingos mesmo, se não me engano.
E ele conversando com Kardec, porque Kardec queria o dinheiro de volta dos livros da Espanha. Ele queria entrar na justiça. Né? São Domingos falou, não, daí vai sair um benefício muito grande para a doutrina. E Allan Kardec voltou atrás e não entrou na justiça para recuperar o dinheiro. Né? Aí a gente vai ver aqui que a humanidade coletiva, como os indivíduos, têm a sua infância, a sua idade madura. Quando se encontra na maturidade, desfaz-se das fraldas e quer utilizar suas próprias forças, isto é, a sua inteligência. Fazê-la retroceder é tão impossível quanto fazer um rio subir para a sua fonte. Não tem como voltar, você desenvolve a inteligência e você não consegue mais ser muito engabelado, não. Sabe? Aí a gente vai ver ali João Hus, né? Kardec trazia nos ouvidos ainda espirituais o crepitar das fogueiras, porque ele foi queimado. 1410 foi excomungado, 412 novamente excomungado, e 6 de julho de 1415 ele teve a sentença cumprida, queimado vivo às portas da cidade de Constância. Esse era o João Hus, foi a reencarnação anterior de Allan Kardec. Né? Então ele já trazia isso dentro dele, esse sentimento. Aí nós vamos ver aqui, Brasil, o coração do mundo. Porque isso começa, o evangelho, ele começa a ser planejado. Está lá no coração do mundo. Foi após essa época, no último quartel do século, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração do homem. Vem Francisco de Assis, retorna. Francisco de Assis com a missão. Retorna e Jesus vem conferir como está. Né? E ele gostou. Ele pega Eliú é um doutor da lei, 60 anos antes de Cristo. Eliú disse a sua voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. A frustração. Aí nós vamos ver. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. Então aqui, Jesus resolve, junto com Eliú, em 1400, no último quartel, né, daquele século, transportar o evangelho da Palestina para cá. Mas, a gente vai ver aqui, outra mensagem do Sr. Rose, do Espírito de Verdade. Nós colocamos aqui, eu vou ler, tá, gente? Que é importante essa mensagem, porque aqui vai dizer o seguinte: a França leva o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações. Provam os acontecimentos passados e contemporâneos. Fostes escolhidos para serdes o espelho que deve receber e refletir a luz divina, que deve iluminar a terra, até então mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira. Mas se não estiverdes animados pelo amor do próximo e por um desinteresse sem limites, se o desejo de conhecer e propagar a verdade, cujas vias deveis abrir à posteridade, não for o único móvel a guiar vossos trabalhos, se há mais leve reserva mental de orgulho, de egoísmo, de interesse material achar lugar em vossos corações, não nos serviremos de vós, senão como o artista que provisoriamente emprega uma ferramenta defeituosa. Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico que vós, em virtudes, mais simpático à falange dos espíritos, que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Pensai nisto seriamente. Descei aos vossos corações, sondai-lhes os mais íntimos refolhos e expulsai com energia as más paixões que nos afastam. Senão, retirai-vos antes de comprometerdes os trabalhos de vossos irmãos pela vossa presença ou a dos espíritos que traríeis convosco. Olha o que Jesus disse para Kardec. E Kardec cumpriu a missão dele.
Cumpriu. Então, mas o destino do evangelho era no Brasil. Então ele desce na cabeça de Kardec ali. Kardec faz toda aquela, né, aquele preparo, codifica a obra, passa para o Brasil. Porque ali diz que enquanto a Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios ou de grandes discussões estéreis, no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o espiritismo penetrava no Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levando as almas para uma nova alvorada de fé. Aí todas as suas instituições se alicerçavam no amor e caridade. Então, aqui nós vamos ver o seguinte, que é interessante essa parte aqui, porque ali fala até dos pretos velhos, carinho, o afeto que eles têm. Fala dos médiuns, aqueles médiuns desprovidos de inteligência, sabe? Fala do tratamento da água fluidificada. Então, aqui no Brasil, tudo isso existiu, enquanto que lá na Europa não existiu. Aí transporta. A Europa recebeu a nova revelação sem conseguir aclimatá-la no seu coração, atormentado pelas necessidades mais duras. Então, lá na Europa, não conseguiram colocar aqui. Estava aqui. É interessante no Brasil, coração do mundo, porque a espiritualidade manteve o mapa, as regiões geográficas brasileiras com formato de coração. E parece que isso não é por acaso, né? Sai de um centro intelectual do planeta e cai no coração. E é isso que nós temos que fazer com a doutrina espírita, tirar daqui e daqui. Porque aqui você vai enchendo esse de informação, volátil a memória, mas no coração não é volátil. Quem mexe com informática sabe o que é uma memória volátil. Ela apaga, ela não fixa. Né? Então é importante nós sabermos disso. Isso é a parte mais difícil do processo. Né? Aí a gente vai ver aqui, ó, caiu no Brasil, mas especificamente no coração de Chico Xavier. Porque Chico Xavier parece que não existe, não vai existir no mundo. Eu peguei esse artigo aqui, já estamos aqui. Elas perderam seus filhos de forma trágica, buscaram consolo nas cartas psicografadas pelo Chico, pelo médium mineiro, e mudaram o curso de suas vidas depois desse encontro. Chico Xavier deu um exemplo fantástico para nós, da prática do espiritismo. Né? A gente vai ver essa mãe aí, uma psicografia na mão e uma foto do filho do lado. Né? Chico me tirou de um pesadelo. Consolou. Nós vamos ver essa outra aí com a psicografia na mão, também perdeu o filhinho. Meu desafio é não morrer de tristeza. Consolou. E essa outra também está com a psicografia na mão, a foto do filho. Chico é tudo na minha vida. Isso é prática de espiritismo. Esse é evangélica. Aí nós vamos ver ali, ó. Só existe algo mais marcante do que perder um filho, descobrir que ele continua vivo. Isso é importante para nós e é o que a doutrina traz. Né? Aí a gente vai ver aqui também, lá com Blaise Pascal, né? Ele pediu a Deus 10 anos de saúde, mas Deus deu 4 anos de enfermidade para ele escrever o livro Apologia do Cristianismo. Nesse livro, lá, ele apresenta o Cristo não como um senhor morto de tantos cristãos, mas o Cristo vivo, sempre vivo, aquele Cristo que segue com os homens todos os dias. E Joana de Anjos também vai reforçar a necessidade, a atualidade necessita urgentemente de tirar de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então, Jesus, quando não está a bilhões de anos à nossa distância, ele ainda continua pregado na cruz. Mas, na verdade, ele está aqui, do lado. Basta ter olhos e ouvidos para ouvir. Essa é uma frase que eu achei muito bonita.
A epopeia da vida de Jesus é a mais linda do mundo. Mas o meu português é fraco. Aí eu fui aprofundar. É mesmo. É um poema enorme. Que começou, segundo a Caminho da Luz, lá com os exilados de Capela. Que foi a primeira promessa que ele fez. Recebe o reino de amor dele e promete: vou estar com vocês. E ele vem. Mas aí depois na volta ele deixa ali outra promessa. Né? Fala que vai enviar outro consolador. Que é a doutrina espírita. E agora, se a gente for analisar essa mensagem aqui, antes dele prometer um consolador, a mensagem traz um ensinamento moral muito grande. Traz uma mensagem de respeito, humildade. Traz uma mensagem de obediência. Que Jesus, um espírito de envergadura de bilhões de anos, chegar perto do Pai e pedir. Vou pedir ao Pai para enviar outro consolador. Vou pedir. Nós não. Tem uma música de Noel Rosa que eu gosto muito. Não sou da época não, mas lá ele fala: sou dono do meu nariz. Nós achamos que nós somos dono do nosso nariz. Fazemos do nosso jeito, na hora que quer, como eu quero. Né? Nós vamos ver aqui essa frase que é o jargão da casa, né? Espíritos, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. Jesus veio há 2000 anos, ensinou a amar. Esse foi o primeiro ensinamento, através do seu exemplo. Ele retornou um corpo doutrinário, atuando como líder, né? Liderando toda uma falange de espíritos abnegados, desencarnados e encarnados. E trouxe a doutrina espírita. Quero desejar a todos muita paz. Né? Trabalha, ora e confia. Vamos então agradecer imensamente ao Gilberto, que aqui esteve com a gente, nos auxiliando, nos esclarecendo sobre essas lições tão lindas sobre Jesus. Bom, agradecemos também aos nossos irmãos que aqui vieram presencialmente, agradecemos aos que estão vendo em casa, pelo Facebook ou pelo YouTube. Queremos ainda avisar, queridos irmãos, que todos os domingos, às 20 horas, nós estamos chamando as pessoas, convidando aquelas que quiserem fazer orações, vibrações pelo nosso planeta, pela fase que nós já sabemos que estamos passando. Então, que todos nós possamos auxiliar, dar um pouquinho de nós mesmos, auxiliando com os nossos pensamentos a Jesus para o trabalho com o nosso planeta. Queremos avisar também que nós continuamos ainda com as nossas campanhas, que é a da fralda geriátrica, a fralda do bebê, cobertor, para quem quiser e tiver, pode trazer para nós aqui no centro. Nós temos as famílias que recebem esse material. E aqueles que quiserem colaborar, nós estaremos recebendo, tá? Bom, agora nós vamos também passar para o passe coletivo. Então, nós convidamos os médiuns para que possam vir para dar o passe coletivo. E para fazer a prece final, nós também chamamos a Cecília, convidamos a Cecília para vir nos auxiliar e fazer essa prece.
Nós desejamos a todos uma boa noite, que Jesus possa abençoar cada lar, cada pessoa que está nos assistindo, abençoar também os nossos irmãozinhos desencarnados que aqui vieram. Que Deus continue nos abençoando. E no próximo domingo nós teremos aqui conosco o Jorge Cecília. Boa noite a todos. Vamos orar. Então, nesse instante bendito, vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações. Hoje uma palestra nos trouxe reflexões, acalenta os nossos corações. Vamos agradecer, unidos, num só sentimento, num só coração. Gratidão, Mestre amado. Gratidão por tudo que o Senhor tem nos fornecido, por ser a bússola do nosso caminhar. Ó Mestre querido, o que seria de nós sem Ti? Que cada instante de nossas vidas, Senhor, o Senhor possa iluminar os nossos pensamentos, para que nós possamos, Senhor, tomar atitudes sempre voltadas para o bem. O Senhor veio amorosamente até nós, nos trazer o exemplo. Mas nós ainda, pequenos como somos, temos dificuldade, Senhor, muitas vezes, em seguir os ensinamentos que nos deixou. Rogamos, Mestre Jesus, que nesse instante bendito, Senhor, nos nutra de força, de coragem, de esperança em dias melhores. Que possamos, Senhor, buscar dentro de nós essa força que o Senhor nos diz que nós temos. Vós sois deuses. Não nos esqueçamos disso. Nós podemos mudar o caminho de nossas vidas. Nesse instante, todos aqui presentes, encarnados, encarnados, possam sentir as tuas vibrações, paz, amor, possam sentir, Senhor, teu amor vibrando nossos corações. Pedimos humildemente, Senhor, guia-nos pela tua seara, para que possamos ser cada dia melhores trabalhadores. E seja feita sempre a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus.